Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então resolver mais uma questão relativamente ao tema dos números inteiros dentro do sétimo ano. Agora um exercício que irá incidir então em múltiplos e divisores. Bem, temos aqui um desafio que consiste no seguinte. Representa então em extensão. Em primeiro lugar, quero-vos já dizer o que é que será então representar em extensão. Os conjuntos, vou colocar aqui uma série de exercícios dentro disto, múltiplos e divisores. E então teremos que representar em extensão os seguintes conjuntos. Temos aqui o conjunto A representado não em extensão, mas em compreensão. Ok? Este conjunto A está aqui escrito em compreensão. Ok? Compreensão. Qual é que é a diferença de escrever compreensão ou extensão? Bem, compreensão é a escrita do conjunto, referindo-nos então a uma propriedade exatamente partilhada por todos esses elementos do conjunto, ou seja, os múltiplos de 6 inferiores a 45. Isto é uma propriedade que todos os elementos do conjunto A possuem. Escrever por compreensão é então escrever uma propriedade que define todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Escrever por extensão. Escrever por extensão é exatamente fazer o registro de todos os elementos que pertencem então aqui ao conjunto A. Bem, então se o conjunto A são os múltiplos de 6 inferiores a 45, escrever por extensão é escrever assim. Chegar aqui ao conjunto A, escrever uma chaveta, escrever todos os elementos que pertencem então a este conjunto. Bem, estaremos então aqui à procura de uma situação dos múltiplos de 6 inferiores a 45. Vou então escrever aqui os múltiplos de 6. Todos eles, ok? Bem, os múltiplos de 6 tenho 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, depois teria então o 54, o 60, o 66 e por aí em diante. Né? Estes são todos os múltiplos de 6. Continua até o infinito. Existirão sempre infinitos múltiplos de 6. Bem, mas aqui o conjunto A não são todos os múltiplos de 6. São dos múltiplos de 6 aqueles que são inferiores a 45. Bem, quais é que são inferiores a 45? Aqui o 48 já é superior, então não vai entrar dentro deste conjunto. Inferiores a 45 são exatamente estes aqui. São os múltiplos de 6, mas menores do que 45. Não é? Então a gente chega aqui ao conjunto A e vamos escrever por extensão, ou seja, colocar todos os elementos que pertencem a este conjunto. Seria então 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36 e o 42. Ok? E então terminou. Bem, segunda questão. Escrever por extensão, não é? Mais uma vez a mesma situação. Os múltiplos do 8, ok? Temos aqui múltiplos do 8, compreendidos entre 20 e 79. É assim, a melhor estratégia que eu tenho para isto é mesmo escrever os múltiplos de 8 e depois vamos cortar exatamente por aquele intervalo que nos estão a pedir. Então, múltiplos de 8. Ok? Múltiplos de 8. Quais são? O 0, o 8, o 16, o 24, o 32, o 40, né? O 48, o 56, o 64, o 72 e o 80, o 88 e continua então infinitamente. Nunca mais terminam. Existem infinitos então múltiplos de 8. Bem, estes são todos os múltiplos de 8, mas relativamente ao conjunto B, eles dizem que o conjunto B são os múltiplos de 8 compreendidos entre 20 e 79. Então, destes múltiplos, nenhum poderá ser menor do que 20 e maior do que 79. Então, o 0, o 8 e o 16 são menores do que 20, então não pertencem a este conjunto B. Então, será a partir daqui de 24, porque o 24 é entre 20 e 79. O que é que quer isto dizer? Maior do que 20 e menor do que 79. Ok? Múltiplos de 8 aqui no meio. Sendo assim, será isto o 24, né? O 32, o 40, o 48, o 56, o 64 e o 72. O 80 já cai fora. O 80 já é maior que 79. Então são estes aqui que eu marquei amarelo. São os múltiplos de 8 entre 20 e 79. Escrevemos então por extensão, V igual, abrimos chaveta e vamos colocar todos os elementos que pertencem então a esta condição que define o conjunto B. Temos então o 24, o 32, o 40, o 48, o 56, o 64 e o 72. E fica então escrito em extensão com todos os elementos o conjunto B. Bem, terceiro exercício.
Agora pedem-nos então, dizem-nos que o conjunto C é definido então por esta condição, os três primeiros múltiplos comuns, ok? Comuns a 3 e 6. Ok, vamos escrever os múltiplos de 3 e 6 e depois vamos ver os comuns e depois então o conjunto C serão esses três primeiros. Então, múltiplos de 3. Quais são? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27 e eu penso que serão suficientes. Múltiplos de 6. Quais são? O 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30. Né? Isto também continua infinitamente, nunca mais termina. Bem, agora o conjunto se é definido então pelos múltiplos comuns a 3 e 6 e pelos três primeiros. Então eu vou aqui e vou registrar quais são os múltiplos comuns a 3 e 6. Serão os múltiplos então que aparecem nos dois conjuntos. Então, tem aqui o 0, aparece nos dois. O 3 só aparece aqui, não em baixo, então não é comum. Tenho também o 6. O 9 não aparece aqui. Tenho também o 12. Tenho também o 18, que é múltiplo de 3 e também, também é múltiplo de 6. Tenho ainda o 24, né? E depois teria infinitos múltiplos comuns então, aos dois conjuntos. Bem, mas então o conjunto C é definido então pelos três primeiros. Ok? São os múltiplos comuns, mas os três primeiros. Então será o 0, será o 6 e será o 12. São estes os três primeiros. Okay? Então abrimos o conjunto C, vamos escrever por extensão, é colocar os elementos que pertencem então a C. Serão o 0, o 6 e o 12. São então os três primeiros múltiplos comuns a 3 e a 6. Bem, última situação. Teremos então aqui o conjunto D que é definido como os divisores de 32. Ok? Então, quais são os números que dividem o 32? Atenção a isto que às vezes. Peço desculpa, vocês ficam um bocado. Mas eu posso dividir o número por qualquer outro, não é? Sim, podem, mas a questão, para ser divisor, a questão é que ao dividir o resultado tem que dar inteiro, não pode dar parte decimal. Isso é que são divisores, por exemplo. O 8 dividido por 4, não é? Isto dá 2 e dá resto 0. Então o 8 a dividir por 4 é exatamente igual a 2. Sendo assim, dizemos que o 4 é um divisor do 8. A divisão dá um resultado inteiro. Mas, por exemplo, se eu pegasse no 8 e dividisse por 3, não é? Então multiplicava aqui 2 vezes 3 dá 6, sobram 2. E agora, o 2 não dá para dividir por 3, não é? Tinha que meter aqui um 0, não é? Baixar um 0, meter aqui uma vírgula, pensar, ok, o número de vezes 3 fica mais perto de 20, seria então o 6, 6 vezes 3 dá 18, sobram 2, baixa outro 0, não é? 6, sobra 2, baixa outro 0, 6, e então ficava aqui com uma parte decimal, neste caso uma dízima infinita. Mas então o 3 não é divisor do 8. Vocês podem fazer a divisão e realmente têm um resultado. Agora, para ser divisor, o resultado da divisão tem que dar inteiro. Okay? Por isso é que o 4 é divisor, o 3 já não é divisor porque a divisão não dá inteiro. Okay? Isso é que é um divisor do número. Ao dividir, o resultado não pode dar com parte decimal. Tem que ser inteiro. Okay? Então, vamos aqui pensar nos divisores né, de 32. Quais são os números que eu posso dividir o 32 e o resultado dá-me inteiro? Bem, o 1 é divisor universal, dá para dividir tudo. Sendo o 32 um número par, eu posso também dividir por 2. Por 3 não, por 3 não dá para dividir por 3. Será que dá para dividir por 4? Sim, o 32 entra exatamente na tabela 4. 8 vezes 4 são 32, então o 4 é um divisor de 32. O 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36. Não. O 7 também não. O 8, sim, o 8. O 8 vezes 4 são 32, não é? Então 32 dividido por 8 dá exatamente 4. Então o 8 é divisor de 32. Mais o 9 não, o 10 não, o 11 não, o 12, 24 não, 36 não dá. O 14 também, o 16 sim, o 16 também dá. E depois o único divisor que tem para a frente 36, como 36 já é metade de 32, depois só terá então o 32 como sendo o seu divisor, ok? Divisores de um número, vocês agora até podiam chegar aqui, né, e confirmar 32 a dividir por 1 dá 32, dá inteiro, então 1 é divisor. 32 a dividir por 2 dá
16 dá inteiro, então o 2 é divisor. 32 a dividir por 4 dá 8, não é? Então o 4, como o resultado da divisão dá inteiro, o 4 é divisor. 32 a dividir por 8 dá 4, dá inteiro, não é? Então o 8 é divisor. 32 a dividir por 16 dá 2, dá inteiro, então o 16 é divisor. E ainda 32 a dividir por 32 dá exatamente 1, que é inteiro, não é? Então o 32 é divisor. Reparem nisto, o número 1 e o próprio número são sempre divisores de qualquer número, qualquer que seja o número, pode ser sempre dividido por 1 e por ele próprio. Depois só tenho que procurar os outros no meio. Ok? Bem, última situação. Temos então agora aqui o grupo E, que é exatamente igual aos divisores de 13. Esta é uma situação engraçada, porque repara, o número 13 é primo. E sendo um número primo, que divisores é que tem? Apenas ele próprio e 1. Okay? Como 3 é primo, só tem 2 divisores, nem te chateias mais. Então, os divisores de 13, sendo o 13 um número primo, é só mesmo o 1 exatamente ele próprio. Ok? São estes os divisores do número primo, é sempre ele próprio 1. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.